Olá, tudo bem? A paz do Senhor, meus amados, mais uma vez. Glória a Deus. Amém? Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido, trouxe aqui um estudo bíblico maravilhoso para poder estar compartilhando para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje é maravilhoso. Nós vamos hoje estudar sobre o milênio. O que vai acontecer após os 1000 anos? Hoje nós vamos estudar, estar compartilhando este estudo bíblico com vocês para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós já estudamos sobre a beleza da criação divina. Nós já estudamos sobre a origem do mal. Nós já estudamos sobre o plano de salvação. Nós já estudamos sobre fé, arrependimento e confissão. Nós já estudamos sobre sinais da volta de Cristo. Nós também já estudamos sobre a volta de Cristo. Amém? E hoje nós vamos estudar, vou estar compartilhando um estudo maravilhoso sobre o milênio. O que vai acontecer na volta de Jesus? O que vai acontecer durante os 1000 anos proféticos? Segundo Daniel e segundo o livro do Apocalipse, nós vamos descobrir nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus, quem fala, quem é certo e quem é errado, quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou estar compartilhando esse estudo maravilhoso, o estudo 8, que fala sobre o milênio. Amém? Primeiramente, vamos pedir orientação, discernimento ao Espírito Santo para que ele venha nos capacitar cada vez mais, nos dá sabedoria, não para ser melhor do que os outros, não para ser melhor que as outras pessoas, não para ser melhor que os outros irmãos ou irmãs, mas sabedoria para entender, em nome de Jesus, o que está sendo dito nas Escrituras Sagradas. Amém? Glória a Deus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do teu Filho amado, Pai, eu te peço neste momento sabedoria e entendimento da tua palavra. Meu Deus, não para ser melhor que ninguém, não, Jesus, para me gloriar, porque a glória não é minha, a glória não é do ser humano. O Senhor não compartilha, Pai, a tua glória com ninguém. Deus maravilhoso, no nome santo de Jesus Cristo, que esses vídeos, ó Deus, possam alcançar pessoas, não por causa de mim, mas sim por causa do Senhor, Pai. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. O Espírito Santo é quem traz o homem, o ser humano, ao arrependimento. Hoje nós temos um intercessor que está no santuário celestial, que é Jesus Cristo, o nosso advogado. Pai, obrigado por essa rica e maravilhosa oportunidade de estar compartilhando, Pai, a tua palavra para as pessoas, para os meus amigos, para meus irmãos. Ó, louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, eu te louvo e te agradeço, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Amados, aqui está um estudo maravilhoso e nós vamos estudar sobre o milênio, como eu já falei. Compartilhando o texto maravilhoso, segundo as Escrituras Sagradas, nós vamos buscar as respostas nas Escrituras Sagradas. Amém? Glória a Deus. O milênio. Na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar, até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado. Decorrerá um período de 1000 anos, ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Onde e em que circunstância estará Satanás? Qual e como será o desfecho de tudo? É importante que busquemos respostas nas Escrituras Sagradas para essas indagações. Amém? Glória a Deus. Nós devemos buscar as respostas nas Escrituras Sagradas, no livro, no manual do cristão, no manual do ser humano, que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, é maravilhoso, é gratificante poder estar aqui compartilhando da palavra de Deus, mais um estudo bíblico maravilhoso para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, a primeira pergunta nesse estudo maravilhoso nos diz e nos pergunta: para onde irão os salvos após a volta de Cristo? E quanto tempo ali permanecerão? Depois que Jesus Cristo voltar para resgatar, ou seja, para buscar o teu povo novamente, como ele prometeu que iria, e que um dia iria voltar. Então hoje nós aguardamos confiante
e esperançosos a volta de Jesus Cristo pela segunda vez. Ele veio a primeira vez para nos dar vida e agora ele vai vir como juiz. Agora ele vai retornar para nos dar a sentença, ou seja, nos julgar diante das Escrituras Sagradas. E aqui está perguntando, para onde irão os salvos após a volta de Cristo? E quanto tempo ali permanecerão? Quando Jesus Cristo voltar, que vim buscar o teu povo, nós vamos para onde? E quanto tempo iremos permanecer lá? Segundo as Escrituras Sagradas, segundo a palavra de Deus, segundo o Evangelho de Cristo, quanto tempo os salvos vão permanecer no céu, sendo julgados pelo grandioso Deus, pelo Jesus Cristo? Nós vamos descobrir na palavra de Deus. A pergunta. Vamos lá para Apocalipse 20, versículo 6. Para onde irão os salvos? E após a volta de Cristo? E quanto tempo ali permanecerão? Vamos para Apocalipse 20, versículo 6, que nos diz: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém? Então a Bíblia está falando que durante os 1000 anos, os salvos vão ser sacerdotes de Cristo e vão reinar durante e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, Jesus Cristo vai voltar, vai levar o povo dele para habitar lá no santuário celestial, ou seja, para ir para o céu, e vai passar um período de 1000 anos, um milênio lá no céu, os salvos sendo julgados, e nós vamos descobrir nesse estudo o que vai acontecer com as pessoas que não foram salvas, como vai ser a prisão de Satanás. Nós vamos ver no estudo e procurando as respostas nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. Amém? Então a Bíblia está falando que irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Serão sacerdotes de Deus. Sobre eles a morte não terá mais poder. E permanecerão vivos na terra? Não. Os mortos, ou seja, os justos que foram elevados aos céus na segunda volta de Cristo, eles não vão permanecer vivos na terra e não vão permanecer mortos. Ou seja, vamos ser arrebatados e vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. E depois de 1000 anos, o que é que vai acontecer? Nós vamos descobrir nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. Oh, Deus maravilhoso. Amados, aqui está o manual de nós, seres humanos. Seres humanos, aqui está o manual, a palavra de Deus em nossas mãos. Amém? Glória a Deus. Vamos para o segundo, ou seja, a segunda pergunta que diz: o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? O que os salvos vão fazer no céu durante o período de 1000 anos? O que é que vai acontecer? Por que os salvos vai ter que passar 1000 anos, um milênio lá no céu? Nós vamos descobrir na palavra de Deus, no verbo de Deus, o evangelho de Cristo. Amém? Glória a Deus. E agora nós continuamos em Apocalipse, Apocalipse 20, versículo 4, que vai nos falar o que os salvos farão no céu, os 1000 anos, durante os 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4, que diz: João vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Amém? Amados, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, está falando que os salvos vão reinar com Cristo lá no céu durante 1000 anos. Ele não está falando outros anos, não está falando 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nem 20 anos. Ele está falando 1000 anos literais. Ou seja, é a palavra de Deus. Nós não devemos discutir nem debater a palavra de Deus. O que está escrito aqui, amados, está escrito. Eu, Manuel, não vou conseguir alterar nada. Eu não vou conseguir mudar nada. Eu posso ter um entendimento de meu jeito, mas a palavra de Deus, ela vai continuar eternamente até a volta de Jesus Cristo.
Amém? Glória a Deus. O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Os salvos receberão autoridade de julgar. Os salvos decidirão o retorno de Lúcifer ao céu. É falso. Os salvos entenderão porque muitos não estarão lá. Verdadeiro. Muitas pessoas vão entender porque seus amigos, porque seus irmãos, porque os seus parentes não estarão lá nos céus, no período de 1000 anos. Algo que vai ser o próprio Deus que vai revelar para o seu povo. Deus, ele é fiel, amado. Aqui está a palavra de Deus. Vamos meditar. É hora de buscar o nosso grandioso Deus, porque o fim está próximo. Terceira pergunta que diz: como ficará a terra durante esse período? Vamos lá para Jeremias. Nós, para podermos entender o estudo, para poder entendermos a palavra de Deus, nós temos que buscar um pouquinho aqui e um pouquinho ali sobre o mesmo assunto. E aí nós começamos a entender, através do Espírito Santo, que nos dá o discernimento de entender a palavra do nosso grandioso Deus. Amém? Vamos para Jeremias, capítulo 4. Vamos descobrir o que vai ocorrer depois dos 1000 anos. Ou seja, quando os salvos forem elevados aos céus, como que vai ficar a terra? Nós vamos ver em Jeremias, capítulo 4, de versículo 23 ao 26. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que diz assim, o versículo 24 ao 26. Olhei para a terra, e ele sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas, diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor está nos falando que a terra vai estar sem forma e vazia. Como diz aqui, a terra ficará sem forma e vazia no período dos 1000 anos. Voltará a ser um abismo, como era antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas. As cidades ficarão todas derribadas, destruídas diante da vinda de Cristo. A terra ficará cheia de pessoas mortas. Ou seja, nós vamos ver, descobrir porque a terra vai ficar cheia de pessoas mortas. O porquê? Como que vai ser a prisão de Satanás? Nós vamos descobrir nesse estudo maravilhoso para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então nós entendemos que a terra vai ficar sem forma e vazia, como era antes, um abismo durante um período de 1000 anos. E vai existir muitas pessoas mortas em cima da terra. E nós vamos descobrir como mesmo que vai ser a prisão de Satanás. Um ser espiritual, ele não pode ser acorrentado. Ele não pode ser acorrentado por correntes. Ele não pode ser algemado, porque ele é um ser espiritual. E nós vamos descobrir nesse estudo como que vai ser a prisão de Satanás. Quarta pergunta. Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Vamos para Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Glória a Deus. Apocalipse 20, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Amados, entendamos o que a Bíblia Sagrada, ou seja, o que Deus está nos ensinando neste momento. A Bíblia está falando que a terra ficará sem forma e vazia, ou seja, voltará a ser um abismo de trevas, como era antes. E aqui em Apocalipse capítulo 20, de versículo 3, diz assim, lançou no abismo, ou seja, a terra, na volta de Jesus, durante os 1000 anos, ela vai ficar sem forma e vazia, e vai voltar a ser um abismo, ou seja, Satanás vai ficar preso nesse abismo, que é a terra.
que não vai existir mais casa, não vai existir mais prédios, nem carro, não vai existir nada. Quando Jesus Cristo voltar, tudo isso vai ser destruído, tudo isso vai ser exterminado da face da terra. Ou seja, a terra vai voltar como era antes, vai voltar a ser como era antes, um abismo de trevas. Ou seja, então a Bíblia está falando em Apocalipse, capítulo 20, versículo 3, que Satanás vai ficar preso no abismo, que é aqui na terra. E por que ele vai ficar preso? Porque nós vamos descobrir. Porque ele não vai ter como tentar ninguém, porque a Bíblia está falando que a terra vai ficar cheia de pessoas mortas. Como que Satanás ele vai tentar as pessoas mortas se ele não tem o poder, não tem a autoridade neste momento de ressuscitar mortos? Só quem tem a autoridade de ressuscitar é Jesus Cristo. Amém? É interessante, amados. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Amém? Glória a Deus. E diz: quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Apocalipse 20, versículo 1 ao versículo 3. Nesse período, na terra, ficarão vivos apenas Satanás. Nesse período de 1000 anos, só quem vai ficar na terra vivo é só Satanás. E seus anjos, ou seja, Satanás e os seus anjos vão permanecer vivos no abismo, ou seja, aqui na terra, que vai se tornar novamente um abismo de trevas. E os justos, os salvos, já estarão com Cristo lá no céu, reinando durante os 1000 anos. Amém? Oh, glória a Deus! Louvado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse período, na terra, ficarão vivos apenas Satanás e seus anjos. A prisão de Satanás é circunstancial ou simbólica, pois ficará 1000 anos sem ninguém, não, ou seja, sem ter a quem tentar. Satanás não vai ter ninguém para poder tentar. Amém? Glória a Deus. Ele está tentando agora, amados. Por isso que o texto bíblico é maravilhoso. A Bíblia é maravilhosa. A palavra de Deus, amados, é maravilhosa. Aqui é a palavra de Deus. Ela fala que a terra vai voltar a ser um abismo. Ou seja, está na Bíblia. Nós temos que crer, porque aqui é a palavra de Deus. É o próprio Deus falando com cada um de nós. Falando comigo, falando com você, falando com toda a humanidade. Amém? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Amados, esse estudo é maravilhoso. E diz aqui, um ponto de reflexão. Fim da graça. Primeira ressurreição. Salvos vão para o céu. Ímpios vivos são destruídos. A segunda volta de Cristo. Ministério, ou seja, milênio. Satanás é simbolicamente preso. Terra sem forma e vazia, novamente, como era antes no princípio. Depois da segunda volta de Cristo, Satanás é solto. Ou seja, segunda ressurreição, destruição final de Satanás, dos ímpios ressuscitados e do pecado. Descida da cidade santa, eternidade, novos céus e nova terra. Amém? Glória a Deus. Amado, esse estudo é maravilhoso. Esse estudo é a palavra de Deus. Nós temos que entender. Oh, Deus maravilhoso. Jesus te ama. E vamos continuar o nosso estudo maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Quinta pergunta. Passados os 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Apocalipse 20, versículo 5 ao versículo 7. Após os 1000 anos, o que é que vai acontecer com Satanás e os ímpios que ficaram mortos, que não ficaram sendo tentados por Satanás? O que vai acontecer? Ou seja, Deus ele vai ter que acabar com o pecado. Jesus Cristo ele vai ter que definitivamente acabar com o pecado. Então nós vamos descobrir o que é que vai acontecer nesse período. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao versículo 7. Amém? Que diz assim. Apocalipse 20, versículo 5 ao versículo 7. Que diz: os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém? Glória a Deus. Então, os ímpios ressuscitarão. Satanás será solto de sua prisão, pois terá novamente a quem tentar. Depois dos 1000 anos, Satanás ele vai ser solto da sua prisão e agora os ímpios também agora vão ser ressuscitados e Satanás agora vai ter com quem, ou seja, vai ter as pessoas para poder tentar novamente, porque os ímpios já foram ressuscitados. E o que vai acontecer durante esse período, nós vamos continuar estudando e nós vamos entender um pouco, segundo a palavra de Deus. Que diz, que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos?
Apocalipse 21, versículo 2, que diz assim: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. A palavra de Deus, a nova Jerusalém, amados. A cidade santa descerá para a terra. Dentro da cidade estarão os salvos com Jesus. Fora da cidade estarão os perdidos, juntamente com Satanás. Olha, amados. Dentro da cidade vai estar os salvos, junto com Jesus. E fora da cidade vai estar quem? Os perdidos, junto com Satanás. Não é eu que estou falando, amado, porque quero, porque eu não tirei da minha mente. É porque está na palavra de Deus. A palavra de Deus, amados. Aqui é a palavra de Deus. Foi inspirada pelo próprio Deus. E a homens santos, homens dignos de ouvir a voz de Deus, para poder estar relatando tudo o que hoje está em nossas mãos. Amém? Glória a Deus, porque Jesus é maravilhoso. Sétima pergunta que diz: o que Satanás fará com seu grande exército? O que Satanás fará com o seu grande exército, à medida que a cidade santa se aproximar da terra? O que Satanás vai fazer com o seu grande exército? Ou seja, as pessoas estavam mortas. Quando Jesus retornou novamente, as pessoas foram ressuscitadas. E o que é que Satanás vai fazer com essas pessoas? Com o seu exército? Hoje ele está capacitando. Do mesmo jeito que Jesus Cristo está nos capacitando, assim também Satanás está capacitando o seu exército. E nós vamos saber o porquê. Está em Apocalipse 20, versículo 8, que diz: veja só, Deus ele é maravilhoso. Que diz, Apocalipse 20, versículo 8. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Amém? E diz: reunirá o seu exército, que será como a areia do mar, e se preparará para atacar e tentar possuir a cidade santa, que descerá do céu. Satanás ele está preparando o seu exército para poder invadir a cidade santa, a Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém ela vai vir do céu. A Nova Jerusalém, amados, não é essa Jerusalém que está aqui na terra hoje, em que as pessoas estão lá brigando, se matando, guerreando. O homem está buscando os seus prazeres, o homem está buscando as suas autoridades próprias. Mas a Nova Jerusalém vai vir do céu para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o apóstolo João, ele viu aqui no Apocalipse capítulo 21, de versículo 1 ao versículo 8, a revelação que Jesus Cristo deu para João. Amém? E esta palavra é verdadeira. Esta palavra de Deus, amados, ela é verdadeira. Porque Jesus ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Glória a Deus. Amados, eu posso marcar algo com você, e eu posso não cumprir. Mas Deus, o que ele marca com você, ele cumpre porque ele é Deus de palavra. Ele não é igual a mim, e não é igual a você, e não é igual à humanidade, que promete e não cumpre. Ele cumpre com sua palavra porque ele é Deus. Amém? Ele prometeu que ia enviar o Consolador. Ele prometeu que iria enviar o Salvador, Jesus Cristo, e ele cumpriu. E ele prometeu voltar. Então ele vai cumprir com a palavra dele, porque ele é Deus que cumpre com a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos para a pergunta 8, que diz: qual será a sentença, ou seja, qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e a sua vontade? O que vai acontecer com aquelas pessoas que rejeitaram Jesus Cristo como seu Salvador, segundo a Bíblia? Apocalipse 20, versículo 9, que vai nos falar: marcharam então pela superfície da terra, e cintiaram o acampamento dos santos e a cidade santa. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Olha, Satanás ele está preparando, já está com o seu exército para poder invadir a cidade santa, a Nova Jerusalém, que vai ser vinda da parte de Deus, como fala no Apocalipse 21. Mas a Bíblia diz: descerá fogo do céu e enxofre aos que rejeitaram a salvação. O fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos, ou seja, o inferno ele não foi preparado para nós seres humanos, foi para Satanás e os seus anjos. Mas infelizmente, amados, vai ter muitas pessoas, mas eu creio no nome de Jesus Cristo, porque Deus ele é fiel e ele veio para resgatar a humanidade que estava perdida. Continuando: descerá fogo do céu e enxofre, e aos que rejeitaram a salvação.
O fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que não ficaram ao lado de Cristo receberão a mesma sentença de Satanás. O desejo de Deus é salvar. Para isso, Cristo deu a sua própria vida. A destruição é um ato estranho para Deus, mas depois de dadas todas as oportunidades, ele terá que destruir o mal para devolver a perfeição original a seus filhos. Amém? Amados, então vai haver um tempo em que Deus ele vai ter que destruir definitivamente o pecado. Ele vai ter que destruir definitivamente a morte. Ele vai ter que destruir definitivamente Satanás. E muitas pessoas, infelizmente, estão rejeitando a palavra de Deus e ouvindo a voz do inimigo. Infelizmente está acontecendo. E, amados, é duro, mas toda honra e toda glória é para Cristo. Assim como tem muitas pessoas no mundo que vão perecer, também tem muitas pessoas dentro das igrejas que vão perecer, achando que estão com a Bíblia debaixo do braço, que está usando vestido que vai até os pés. Amados, Deus ele conhece o nosso coração. Deus ele conhece o meu coração. Deus ele conhece o seu coração, meu querido. Minha querida, Deus ele conhece o seu coração. Amém? Glórias a Deus. Mas não vamos olhar para o homem. Nós vamos olhar para o ser humano. Vamos olhar para Cristo. Porque se nós olharmos para o ser humano, nós vamos cada vez mais se afundar. E Deus, ele não quer que nós venhamos olhar para o ser humano. Não quer que nós venhamos julgar. Não quer que eu venha julgar. Mas sim ensinar. Mostrar o caminho da salvação. E é por isso que eu estou compartilhando esse estudo maravilhoso que fala sobre os 1000 anos. Ou seja, eu estou compartilhando a palavra de Deus para que as pessoas venham também ter um conhecimento em nome de Jesus. Vamos recapitular o que diz na recapitulação. Após a segunda vinda de Cristo, inicia-se o milênio, ou seja, 1000 anos. Durante esse período, os salvos estarão no céu. A terra ficará sem forma e vazia. Haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. No fim desse período, a nova Jerusalém descerá para a terra, com os salvos. Satanás formará um grande exército, mas serão todos queimados com fogo e enxofre. Olha, Satanás ele formará um grande exército, mas vai ser todos queimados com fogo e enxofre. Eita Deus maravilhoso, amados. Vamos aproveitar a oportunidade de se arrepender, de caminhar seguindo os passos de Jesus. Amém? Compromisso de fé. Você crê? Quero estar no céu durante os 1000 anos? Você quer estar no céu durante o período de 1000 anos? Quando Jesus Cristo voltar e levar os salvos para morar lá no céu, você quer estar fazendo parte desse tipo de pessoa, dessa classe que vai passar um período de 1000 anos lá no céu para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus? Claro que sim. Amém? Glória a Deus. Sinto que Jesus está me chamando para passar a eternidade com Ele. Você sente que Jesus está te chamando para passar a eternidade com Ele? Sim, glória a Deus, porque Ele já enviou teu Filho para nos dar vida e eternidade. Amém? Você decide a partir de agora fazer parte dos seguidores de Deus. Você aceita fazer parte da família de Deus, fazer parte dos seguidores de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Se você aceita, fala que sim, em nome de Jesus. E amados, deixa o seu nome, que eu vou estar orando para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amados, Deus ele é fiel. Agora é o momento de se reconciliar com Deus, de voltar para Cristo e viver verdadeiramente o que Deus tem prometido para cada um de nós. É difícil e é bom saber que vai existir pessoas salvas, também vai existir muitas pessoas condenadas. Porque não Deus que está condenando, mas sim Satanás que está levando para o caminho da perdição. Porque Jesus ele veio salvar o que havia perdido. E muitas das pessoas estão jogando esta oportunidade fora. E agora nós temos novamente a oportunidade de aceitar Jesus Cristo, de viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, com a vontade de Deus, porque aqui está a palavra de Deus. Aqui, amados, está o manual do cristão. Hoje, aqui nós estamos, graças a Deus, graças a Jesus Cristo. Jesus deu a vida
Muitos profetas também no passado deram as suas vidas, para hoje nós estarmos com essa palavra, com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada em nossas mãos. Aqui é um livro, amado, em que nos ensina o caminho que devemos andar. Aqui está um livro, meu querido e minha querida, que ensina a educarmos os nossos filhos. Aqui está um livro que ensina o que nós devemos comer e o que nós não devemos comer, o que faz bem para a nossa saúde e o que faz mal para a nossa saúde. Este livro fechado não tem poder nenhum, mas esse livro aberto, amados, ele é a palavra de Deus. Aqui está um livro que quando você abre ele para poder estar lendo e quando você pede a presença do autor, ele é o único livro que o autor está presente. Amém? Deus ele está presente porque nós pedimos a presença dele. Esse é o único livro em que o autor se faz presente 24 horas em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Amados, fiquem com Deus. Um abraço na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja. E se, amados, algum dos irmãos ou irmãs, amigos e amigas, pretender receber estudos, ensino da palavra, é só dar um oi lá. Embaixo o comentário, deixar seu contato que eu chamo no WhatsApp. Amém? E envio estudos bíblicos, perguntas e respostas da Bíblia Sagrada, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe a todos. Amados, o fim está próximo. Esse é o momento de poder estar reconciliando-se com Deus e seguindo os passos do Mestre. Amém? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus ele venceu o mundo e também nós podemos vencer com Cristo Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, amados, na rica e maravilhosa presença do nosso grandioso Deus. Amém? Glória a Deus.